Vermelho, preto, branco e verde, as cores do Morumbi em tarde de grande clássico em São Paulo. Um jogão de bola, festa de gols entre Palmeiras e São Paulo no primeiro jogo da fase final do Campeonato Paulista. Mais uma fuga de menores da FEBEM, desta vez na unidade da Imigrantes. E mais esporte, a festa das torcidas do São Paulo e do Palmeiras. As cores da cidade neste sábado de Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Eu, Enio Pesce, apresento agora o São Paulo em manchete. Fuga em massa da unidade da FEBEM da Imigrantes. Dos 137 internos, 93 conseguiram fugir. Nesta unidade da FEBEM estavam internados 137 menores. A maioria deles, 93, fugiu. Eram 3h30 da tarde quando eles começaram a pular este muro que está em construção nos fundos da unidade. 2 horas depois, a polícia tinha recuperado apenas 10 menores e já não tinha muita esperança de conseguir encontrar a maior parte dos que fugiram. Bem em frente ao muro da FEBEM fica o 97º Distrito Policial. O delegado daqui assistiu à fuga praticamente de camarote. Pela janela, ele viu um bando de garotos pulando o muro e fugindo para aquele mato. Eles estavam pulando numa altura de mais ou menos uns 2 metros, uma tela de proteção que está sendo edificada lá. Inclusive está cheio de pedreiros lá. E eu cheguei a ver pelo menos 20, de 15 a 20 menores pulando numa altura de 2,5 metros e correndo em direção ao mato que tem lá, que tem um morro muito grande, vocês podem depois chegar lá para ver. E não deu para fazer nada na hora? A polícia não pôde fazer nada? Não, na hora nós acionamos aqui, o pessoal da segurança correu, com o pessoal da militar que está fazendo escolta lá, eles entraram pelo muro, nós chegamos inclusive também a passar por lá. Na hora lá eu acho que conseguimos recapturar meia dúzia ou 7. Os problemas da FEBEM são constantes. A última grande rebelião aconteceu no dia 21 de outubro, quando os menores praticamente destruíram a unidade do Tatuapé. Vestibular. Amanhã, 108.401 vestibulandos realizam a primeira fase das provas da FUVEST. Serão 72 perguntas sobre matemática, história, geografia, física, química, biologia e português. Ao todo, são 114 locais de provas. Os portões serão abertos à 1 da tarde e fechados às 20 para as 2, pontualmente. Os exames começam às 15 para as 2. Os vestibulandos devem levar, tome nota, lápis número 2, caneta, borracha e carteira de identidade. Quem perdeu o documento ou foi roubado deve levar a segunda via ou o boletim de ocorrência. Quem não tiver nenhum desses documentos vai precisar tirar impressão digital no local da prova para identificação posterior. Se você ficou com alguma dúvida, ainda pode ligar para a FUVEST amanhã entre as 7 da manhã e 1 da tarde no telefone 212-1266. E para saber como chegar ao local da prova, disque itinerário da CMTC. O número é 133. O prefeito eleito de São Paulo se reúne pela primeira vez com todos os secretários municipais que vão participar do novo governo. O encontro aconteceu um dia depois que foram definidos os últimos nomes do primeiro escalão. Paulo Maluf cobrou a racionalização administrativa. Os secretários anunciados ontem nem tiveram tempo para pensar em programas de governo e hoje já se reuniam para a troca de planos. Foram os primeiros acordes de uma orquestra de 17 secretários, que tem 4 semanas para se afinar. Foi também a primeira vez que se tocou nos nomes do segundo escalão do governo e se falou em racionalizar o quadro de funcionários da prefeitura. Do quadro de funcionários já existente, o senhor pretende reduzir, aumentar ou reestruturar? Nós pretendemos, em primeiro lugar, racionalizar, fazer com que cada um realmente cumpra com a sua obrigação. Que cada um ganhe o seu salário pensando que ele é um servidor do povo. Ele é um funcionário público. Por ser um funcionário público, ele tem que servir o povo. Ou seja, nós temos que racionalizar para que haja eficiência. Essa foi a primeira e a última reunião do ano do prefeito eleito Paulo Maluf com todos os secretários. Hoje à noite, Paulo Maluf viaja para a Europa. Ele passa por Lisboa, Paris e Londres e deve voltar entre os dias 23 e 27 de dezembro. A próxima reunião com todos os secretários está marcada para o dia 1º de janeiro do ano que vem, no dia da posse. Uma peça de teatro improvisada em frente ao Teatro Municipal de São Paulo demonstrou para a população os perigos da poluição. Grupos de teatro amador, estudantes e ambientalistas fizeram a dramatização.
O ato foi promovido por 8 grupos teatrais que têm o apoio de quase 50 entidades ambientalistas. Os artistas dizem que querem alertar para os perigos da poluição do ar em São Paulo e pedem providências para evitar esse risco, como, por exemplo, a aceleração do programa de controle de poluição dos veículos, feito em conjunto pelo governo e pelos fabricantes de carros. A peça procurou mostrar que o drama da poluição em São Paulo pode ter um final feliz. A Avenida Paulista vai ficar interditada amanhã das 7 da manhã às 3 da tarde para as comemorações do centenário do Parque Trianon. No sentido Consolação-Paraíso, a alternativa dos motoristas é pegar a Rua Peixoto Gumide, continuar pela Alameda Santos e retornar a Paulista pela Casa Branca. No sentido contrário, o caminho é pelas ruas Itapeva, São Carlos do Pinhal, Antônio Carlos e Augusta, que dá acesso à Paulista. O domingo deve ter tempo parcialmente nublado em São Paulo. Pode chover no final da tarde na capital, onde a máxima deve chegar aos 28 graus. No litoral, 30. Veja agora o interior. Na região norte, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Na região sul, mínima de 12 e máxima de 29. Na região central, mínima de 14 e máxima de 32. Na região oeste, mínima de 18 e máxima de 32. E em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, mínima de 8 e máxima de 25 graus. Em tempos de crise, ter uma peça em cartaz já não é tarefa fácil, mas quando se trata de Plínio Marcos, isso não parece complicado. Plínio consegue a proeza de ter não uma, mas 4 peças em cartaz ao mesmo tempo. Quando as máquinas param, 2 perdidos numa noite suja, Quero e o mago Plínio Marcos. Então eu vou embora. Por aqui você não sai. Já sai da minha frente que eu não sou mais sua mulher. A fórmula do sucesso para Plínio é simples: trabalhar com bons atores. Me lembro até de uma frase que o Nelson Rodrigues dizia para mim: você não é melhor de nada. Você tem sorte. Você sempre encontra bons diretores e bons atores. Por isso que você aparece. Eu tô aqui pra dormir. Daí quer que eu toque uma canção de Niná? Eu quero que você não me perturbe. Porra, mas por quê? Porque eu quero dormir. Aí desce. Veja a seguir. Do Morumbi, com Osmar Santos, a festa das torcidas no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras. E a cidade no clima do futebol. Vermelho, preto, branco e verde. As cores deste sábado em São Paulo. São Paulo em manchete. Oferecimento. Banespa, a força da nossa gente.